Oi, Rangel aqui para te contar que teve reviravolta na prisão de Márcio Pôncio. Sim, o pastor que foi preso pela Operação Unha e Carne da Polícia Federal teve uma mudança radical e importante no seu caso, tá? E eu vou te contar o que rolou aqui hoje, os motivos para que rolassem essa troca. Tem também Britney Spears se desabafando e culpando seus pais por uma coisa que eu vou contar hoje aqui para vocês, tá? Que vocês vão ficar sabendo. E ainda tem novos indícios do namoro entre Vini Júnior e Virgínia Fonseca. Isso mesmo. Tem Ana Castela colocando homem sem noção, babaca, no seu lugar e um casal de ex-realities, né? Que está brotando por aí. Está surgindo um novo casal de ex-participantes de reality. Vocês vão ficar sabendo quem é. Tudo isso e muito mais. Um casal improvável, viu? Improvável esse casal. É. Tudo isso e muito mais hoje, aqui. Então, vem. Vem que a semana está começando e nós temos muito a tratar da vida do povo. Então, bora fofocar? Vamos fofocar? O STF, né, mais conhecido como Supremo Tribunal Federal, tá, gente? Por meio aí do seu ministro Alexandre de Moraes, converteu a prisão preventiva do seu Márcio Pôncio, tá? Preso aí pela Operação Unha e Carne da Polícia Federal desde o último dia 2 de julho. Na quinta etapa, né, dessa operação, ele converteu a prisão de preventiva para prisão domiciliar, ou seja, agora o Márcio Pôncio ele continua preso, só que em casa. A medida ainda vem acompanhada de imposição de algumas restrições, tá? Como tornozeleira eletrônica. O Márcio Pôncio agora está usando a tornozeleira eletrônica. Ele também está proibido, tá, de entrar em contato com qualquer um dos investigados aí da operação, seja por meio de comunicação social, de meios de comunicação social, ou por rede social, ou de forma presencial, ele está proibido, tá? De entrar em contato com outros investigados aí. E, além disso, também ele está impedido de utilizar as redes sociais. Então, Márcio Pôncio não pode usar Instagram, nem Twitter, nem nada disso, tá? A decisão ainda estabelece o recolhimento de seus passaportes e a suspensão imediata de eventuais registros de porte de arma de fogo que esteja em seu nome. Márcio Pôncio, que é investigado aí na Operação Máfia do Cigarro, né? Na Máfia do Cigarro, que já está aí, ó, desde 2021 sendo investigada, né? Teve a sua prisão, né, revestida, né, de preventiva para domiciliar por causa da sua saúde. Segundo o despacho aí assinado pela lei, enfrenta um grave quadro de retocolite ulcerativa, tá? Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença, mas parece que atinge o intestino grosso. Inclusive, ele já teve a retirada do intestino grosso e do reto também, tá? E ele necessita de acompanhamento médico de forma permanente. Além disso, Moraes também citou a estado grave de gravidez, né? A gravidez de risco que a esposa do seu Pôncio lá, né? Ela está enfrentando. Então, além da retocolite ulcerativa que ele tem, ele também saiu para amparar a esposa que está com uma gravidez de risco. Márcio Pôncio, como eu falei, ele foi detido
né, por causa da investigação aí da Operação Máfia, não, Operação Unha e Carne, tá? Da Polícia Federal, que tem ali associação com a máfia do cigarro, tá? A polícia tem fortes evidências, né, da relação dele com o Adilcinho, tá? Contraventor aí do Jogo do Bicho, que coincidentemente também houve mandado de prisão para esse Adilcinho, né, na mesma ocasião do Márcio Pôncio, e também do ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar. Só que tanto o Adilcinho quanto o Rodrigo eles já estavam presos no momento que essa prisão, né, foi deferida aí pelo Alexandre de Moraes. A investigação apura um suposto esquema envolvendo repasses financeiros do Jogo do Bicho e da máfia do cigarro para agentes públicos. Só para recapitular aqui, tá, gente? O seu Márcio Pôncio, ele foi encontrado, né, num flat situado lá na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E ele, como a gente sabe, né, ele é pai aí da Sara Pôncio, que é deputada estadual, e do cantor Saulo Pôncio, né, que faz parte aí da banda 144K. A Operação e Carne tem como objetivo aprofundar as investigações sobre indícios de lavagem de dinheiro atribuídos à nova cúpula do Jogo do Bicho, além de verificar possíveis conexões do grupo com integrantes dos poderes executivo e legislativo lá da capital fluminense. Tá? Lá da capital fluminense não, lá do estado inteiro fluminense, né? Lá do Rio de Janeiro todo. Tá, então fica aqui registrado que o seu Márcio Pôncio, ele teve a sua prisão, né, convertida em preventiva agora para domiciliar, tá? E a gente vai seguir aqui acompanhando sobre os desdobramentos deste caso, que a gente vai continuar aqui de olho, como sempre, tá? Paradinha rápida aqui nas fofocas para te lembrar que nós temos um grupo aqui, um clubinho, sabe? E você pode fazer parte desse clubinho e ter conteúdos, acesso aí a conteúdos exclusivos, tá? Que só quem é membro do nosso clubinho tem direito. Tá certo, gente? Então é muito fácil, gente. Basta você ou ir nesse endereço, né, que tá aparecendo aqui na tela, que é o apoia.se/vamos fofocar ou orelo.cc/vamos fofocar. Tá? E lá você apoia a partir de R$10 e tem acesso a conteúdos exclusivos que só quem é VIP do nosso canal tem acesso. Tá ok? Tá certo? Então vai lá, orelo.cc/vamos fofocar ou apoia.se/vamos fofocar. Se você não tá com preguiça de digitar, só ir aqui embaixo na descrição, tá? Nos primeiros itens da nossa descrição, tem lá os links, tá? Que vão te levar direto pro nosso clubinho, tá? Para assinar nosso clubinho. Então, é muito fácil. Você pode assinar e aí vai ter conteúdos a vídeos exclusivos que só quem é membro do canal tem acesso, tem direito. Tá bom? Tá certo? Tamo combinado? Então, vai lá, arrasa e tamo junto aí nesse clubinho. Eu, você e eu. Só nós dois. E mais a galera que quiser também. Né? Todo mundo. Gente, vocês conhecem o Rafael Murmura, influenciador? Né? Eu não conhecia, gente. Prazer, seu Rafael Murmura, tá? Ele, gente, na sexta-feira acabou causando uma polêmica aí, né, com o Vini Júnior, jogador da seleção. Isso aí, gente. Após ele ter feito uma acusação, uma denúncia grave, né, em referente aí a o posicionamento do Vini Júnior no momento, né, de que, porque assim, gente, no último jogo do Brasil contra a Noruega, né, muito se foi falado da escolha para bater aquele primeiro pênalti, né? O pênalti que o Bruno Guimarães, foi Bruno Guimarães? Perdeu, né? E aí muito se foi falado muito se foi falado de não terem escolhido o Vini Júnior para bater aquele pênalti, que o Vini Júnior com certeza iria fazer o gol, né? Já que o Vini Júnior é um dos maiores artilheiros aí da nossa Copa do Mundo. Ele é artilheiro?
Não sei, gente. Eu tô soltando as palavras soltas aqui pelo ar e tô falando, tá? Um dos maiores jogadores da nossa seleção brasileira atualmente é o Vini Júnior, né? Ele fez vários gols aí pro Brasil, né? Nessa Copa do Mundo. Foi responsável por ter feito alguns gols aí nesse período aí do Mundial. E aí, muito se foi dito de não ter escolhido o Vini Júnior, né? E aí começaram a se especular uma história de que o Vini Júnior não tinha batido o tal do pênalti porque ele iria acertar e tinha um contrato com a Bet, né? E essa Bet, muitas pessoas tinham apostado, né, que o Vini Júnior iria bater o pênalti e iria acertar. E a Bet ganha, né? Bets, né, para quem não sabe, para quem joga Bet aí, né, mas não está sabendo disso, vai ficar sabendo agora, né? As bets ganham por perdas das pessoas, né? Porque elas ganham aquele dinheiro, isso é óbvio, né, gente? Elas ganham dinheiro e não precisam pagar. Né? A pessoa fez a aposta e perdeu, e aquele dinheiro não volta para aquela pessoa, né? Ela perde aquele dinheiro. E aí a Bet iria ganhar. Então, para a Bet ganhar, e, consequentemente, o Vini Júnior ganhar também, porque esses contratos de bets, existem umas cláusulas que o influenciador, a pessoa que está por trás da publicidade daquela bet, ela também ganha pelas perdas, né? Existem, né, supostamente, a boca miúda, que existe essa cláusula nos contratos de bets, né? E aí ele publicou um print, o Rafael Murmura acabou publicando um print de uma suposta conversa que teria sido atribuída ao Vini Júnior, que estaria ali meio que tramando isso, né? O Vini Júnior teve ciência, né, desse caso, né, dessa acusação dele, e foi até as redes sociais do Rafael Murmura e ameaçou ele de processo. Tá aí, ó. Aí o Vini Júnior mandando a mensagem, né, pro Rafael Murmura, falando: se prepara para o processo, Rafael. Você vai precisar provar. Ixi, gente. O caldo entornou, tá? Mas o Rafael não deitou, não, viu, gente? Não deitou e respondeu em tom de deboche: estou morrendo de medo de você. Só que aí, gente, só que aí, né, a assessoria do Vini Júnior tá negando essa imagem, né? Diz que essa imagem do Vini Júnior respondendo o Rafael é falsa, que em momento algum Vini Júnior ele mandou alguma mensagem para o Rafael. Aí essa que é a reviravolta do caso. Essa resposta da assessoria teria sido dada à coluna da Fábio Oliveira. Aqui, ó. Vini não enviou mensagem alguma para esse influenciador, tá? Informou a equipe do atleta à coluna da Fábia Oliveira. Mas não disse se ia processar ou não, né? Isso daí não falou. Provavelmente não, né? Vai deixar as especulações para lá, já que o Vini não mandou nada, já que eles fizeram questão de desmentir, né? Dizer que o Vini não mandou aquelas mensagens. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? E por falar em Vini Júnior, gente, teve novos indícios de que ele e a Virgínia estariam juntos nesse final de semana. Sim, novas provas aí de que os dois estão juntos, né? A Virgínia, ela tá viajando, né? Novamente. Dessa vez ela foi para a Itália, está lá curtindo, junto com os filhos dela e amigos também, e está publicando, né, imagens do que ela está curtindo, né, das coisas que ela está fazendo por lá. E o Vini está lá em Sardenha, na Itália, e a Virgínia está lá também, junto, né, e curtindo todas aí, né? Mostrou aí ontem, no domingo, né, ela mostrou uma foto, né, curtindo no iate do Vini Júnior, né,
e aproveitando o dia de sol lá nessa ilha, lá no Mediterrâneo, junto com amigas, né? No iate em que o Vini Júnior teria alugado ou comprado, gente? Acho que ele alugou, né? Whatever, tá? É, ele teria. É do Vini Júnior. Se for alugado, é do Vini Júnior, pelo menos por enquanto, né? E aí, o Vini Júnior teria adquirido esse iate para poder comemorar o seu aniversário de 26 anos. Ele só tem 26 anos, gente. Ele é bem novinho, né? A confirmação veio a partir de um registro feito pela empresária Lídia Souza, tá? Na imagem ela parece descontraída, a Lídia, né, ao lado da Virgínia e da Duda Freire, né, além de uma outra amiga. O que chamou a atenção é que embaixo, se vocês repararem atrás, né, delas, tem uns balões, né, escrito Vini, né? Vini já? Vini Júnior. Ah, é um R, não um A, não. Vini Júnior. Olha só. Tá escrito Vini Júnior atrás, é verdade, ali lá em cima. Fora isso, teve também o tal do reflexo no espelho, gente. Isso mesmo. A Virginia, ela fez algumas postagens, né, no Instagram, né, curtindo lá, né, o tal do iate, né? E ela postou um vídeo, né, ela aparece, né, num banheiro passando perfume, se periquitando toda, né, se arrumando, né, para um passeio, né? Só que aí dá para perceber os fãs mais atentos, né, os olhos de águia, né, perceberam que no canto esquerdo do vídeo era possível ver um reflexo, e esse reflexo seria do Vini Júnior. E em um dado momento ali, né, a Virgínia, ela olha para o lado e dá uma risadinha. É, mas o que surpreendeu todo mundo, pegou todo mundo de surpresa na noite de ontem, domingo, foi essa foto da Virgínia sentada no colo do Vini Júnior, enquanto ele mexe no celular. Essa foto teria sido divulgada pela própria Virgínia no status do WhatsApp dela e acabou caindo nas redes. E aí, gente, eu acho que eles fazem de propósito, gente. Não é possível. Eu acho que isso tudo é tudo de propósito, tudo para causar, tudo para criar esse tipo de especulação mesmo. As notinhas saírem, as notinhas, a gente comentar aqui, entendeu? Eu que já falei que tô cansado, até saíram algumas outras coisas que eu nem trouxe aqui, gente, porque eu falei, eu só vou trazer quando esses dois assumirem, né? E aí é a Virgínia na casa do Vini, é o Vini mandando, fazendo gol, dedicando pra Virgínia, e é a Virgínia no castelo, né, no castelo do Vini. É um bafafá, é uma história daqui, é uma história de lá, é no restaurante. Gente, já voltaram, já voltaram, e só não acredita, né, quem é bobo, né? Eles já estão de volta aí, estão esfregando nossa cara que estão de volta aí, estão brincando, fazendo jogo conosco. Esse sim faz um jogo conosco. E a Britney Spears pegou todo mundo de surpresa no último final de semana ao publicar um longo desabafo em suas redes sociais, gente. A cantora ela fez um post em seu perfil no Instagram no último sábado e depois da repercussão ela acabou apagando, mas ela disse coisas importantes aí sobre sua família e sobre a sua vida nesses últimos 15 anos. Isso mesmo, ela desabafou
sobre aquela época que ela estava na tutela do pai. Lembra que foi um maior bafafá, né? Teve documentário e tudo falando sobre essa tutela, né? Que o pai acabava explorando ela no momento de fragilidade que ela estava passando e ela trabalhando horrores enquanto estava dentro dessa tutela, né? Uma tutela que era uma tutela para cuidar dela, né? De doença, né? E o pai só colocando ela para fazer mais trabalhos e trabalhos e mais trabalhos. Então, uma loucura. Acabou com a cabeça da menina, ferrou a cabeça dela toda, né? A Britney é ferrada da cabeça, né, gente? A gente sabe disso. E tá no texto, a Britney falou sobre o período que passou sobre a tutela, né? É, lá do pai dela, o James Spears, que era responsável por essa tutela. E ela narrou como foi nocivo para ela esse tempo, né, que ela passou sob a responsabilidade do pai. Ela teceu os prejuízos que toda essa situação causou na sua vida pessoal e financeira. E também, além disso, também acusou a mãe, né, de ser omissa, né, a mãe dela, Lynn Spears, de ser omissa neste período aí. Além de refletir sobre o tempo em que acredita ter perdido, né, durante aí a tutela. Britney contou que durante os 15 anos de tutela tinha a rotina monitorada constantemente, não podia tomar decisões sobre a sua própria vida. Segundo ela, enquanto os amigos do AA, Alcoólicos Anônimos, viajavam com frequência, ela disse que eles viajavam por 10 vezes por mês, né? Assim, ela chutou esse número, né? Mas no caso dela, a única viagem, né, anual que ela tinha era nas férias, né, que ela viajava para Maui, né, lá no Havaí, junto com seus 2 filhos. Ela também cita que não era uma mulher de verdade, ela acaba até citando a Christina Aguilera, né, como sendo essa mulher de verdade, né, que ela não podia ser enquanto estava sob os cuidados aí do pai, tá? Cuidados, entre aspas, né, do pai dela. Ela fala que a família monitorava cada segundo do dia dela, né? Que ela era, assim, vigiada mesmo, gente. E falou, né, que não podia fazer, por exemplo, ela deu exemplo, né, que tinha coisas que ela não podia fazer. Por exemplo, se ela quisesse, desse na telha dela de que ela queria viajar para Nova York, né, depois de uma apresentação que ela tinha feito em Vegas, lá na residência que ela fez lá por anos, né, em Vegas. E ela não podia fazer isso, né? Era vedada a ela essa decisão de viajar a hora que quisesse, de fazer o que quisesse, porque ela era totalmente controlada. Britney também disse que, apesar de todo o sucesso que havia conquistado, ela se sentia incapaz de fazer escolhas. Falou também como o auge do seu trabalho parece ter assustado seus familiares, transformando o sucesso em punição. Disse também sobre a energia irreverente que tinha nos anos 2000, quando ela, no comecinho da carreira dela, né, quando ela descreve, né, que não tinha medo de ser ousada e se considerava incrivelmente forte e determinada. Ela afirmou ter sido transformada em uma santa muda, tá, para obedecer cegamente às ordens que lhe eram impostas. Em outro trecho, a Britney relatou que ainda enfrenta dificuldades para reconstruir a própria autonomia. Ela afirmou que vive de forma independente há 5 anos e descreveu essa adaptação como um processo desafiador. E se queixou também de estar cansada das pessoas serem tão julgadoras, né? Que está aprendendo a viver de forma honesta e independente após se divorciar aí, que já tem 3 anos que ela se divorciou, né? E aí ela tá agora nesse momento aí da vida dela. Lembra que no começo lá eu falei que ela acusou a mãe de omissão? Então, durante esse período de tutela, né, a Britney disse que a mãe dela seria responsável
por não ter enfrentado o pai dela. Para ela, né, a mãe dela deveria ter enfrentado o pai, passado por cima das ordens do pai dela, né, o James Spears, e ter defendido a liberdade da Britney. Olha só aqui uma aspa do que ela disse, ó. Considerando quem eu sou e o amor que eu costumava ter pelas pessoas e pelos amigos, culpo minha mãe por não ter contado ao meu pai durante todos aqueles anos. Aí ela fala aqui pela mãe, né? Como se o que a mãe poderia ter dito, né? Deixa sair com as amigas e primas, curtir a vida e ser livre, em vez de sua escrava, James Spears. Eu a culpo, disse a Britney. A cantora também disse que não consegue perdoar as pessoas responsáveis por o que ela chamou de perda da sua identidade e disse que Deus tenha misericórdia de seus familiares. Olha só, gente, que loucura, né? E encerrou o longo texto, né, pedindo mais empatia e menos julgamento das pessoas. Abre aspas aqui para Britney. Eu tenho sido a minha própria pessoinha há 5 anos. Esse mundo real é algo assustador e avassalador. E terminou finalizando com um apelo pela paz, tá? Estou apenas aprendendo de verdade a viver de forma independente. Continue gentil, mundo. Então, esse foi o desabafo aí de Dona Britney Spears, tá, gente? E como eu falei a vocês no começo, né, esse desabafo, esse longo desabafo que ela fez, já não está mais disponível, né? Ela acabou apagando pouco tempo depois de postá-lo. Eu acho a Britney uma das pessoas, né, uma das celebridades, dos artistas, né, do mundo inteiro, assim, que mais precisa de ajuda, gente. Até hoje eu acho que essa menina precisa de ajuda. Assim, aqueles vídeos que ela faz, que todo mundo tira sarro, né? As pessoas riem. Eu acho de uma coisa deplorável. Deplorável, sabe? Assim, ela até parou de fazer, nunca mais ouvi, pelo menos, notícia desses vídeos aí da Britney. Não sei se ela continua fazendo. Mas, gente, aquilo ali, né, é um pedido de socorro, né, gente? Pra gente ver, assim, que ela não tá bem. E tem gente que ainda sonha em turnê, né? Que ela sai em turnê, que ela vai fazer show. Teve aquela história toda que ela ia fazer show aqui em Copacabana. Gente, é completamente visível, assim. E eu acho que quem é fã mesmo da Britney, quem gosta de verdade da Britney, né? Não torce para ela estar nos palcos, e sim torce para ela se cuidar, né? Cada vez mais, porque eu acho que a Britney é uma das pessoas assim que mais foi agredida, né? Explorada, abusada. E pelas pessoas que mais deviam estar ali defendendo ela, né? Cuidando dela, que são os próprios familiares dela, né? O que o pai dela fez com ela foi uma coisa horrível, né? Era horrível aquilo que ele fazia e a gente estava vivendo, né? A gente nem percebia, né? Que ela estava precisando de ajuda, né? E agora, hoje, a gente olhando para trás, a gente vê, né? E esse desabafo da Britney, né? Demonstra só que as coisas não acabaram, né? Que melhoraram, obviamente, né? Depois que ela conseguiu sair dessa tutela aí, que era super nociva para ela. Mas esse texto, né? Esse desabafo que ela deu, demonstra que ainda existem muitas feridas que estão abertas, né? E eu acho que dificilmente irão cicatrizar. E a Ana Castela, a gente viralizou aí no fim de semana após dar um chega pra lá, né? Um passa fora dos bons aí, né? Dos mais bem dados aí, depois de um fã, né? Um fã. Fã não, né? Hater, né? Hater. De um hater, né? Soltar, fazer um comentário nada bacana aí para ela sobre o seu corpo. É o seguinte, a Ana Castela, né, agora, ela decidiu malhar, né, fazer exercícios, se dedicar mais à academia, né,
a educação física, né? Colocar aí em dia o seu corpo. E ela está compartilhando nas redes sociais, né, os resultados que ela vem ganhando, né, aí com essa preparação aí dos treinos e etc, e tal, né? Só que aí, gente, ela fez um post, né, com os resultados, né, sobre a sua rotina de treinos, né? E aí ela recebeu muitos comentários, muita gente elogiou, né, a forma física dela, né, a perseverança, né, a dedicação dela. Muita gente comentou, né, elogiando a tal da boiadeira, né? Mas teve gente também, né, que resolveu detonar a tal da Ana Castela, né? E aí teve um comentário que ela não deixou passar, ela viu lá e ela resolveu responder. O comentário dizia assim, gente: e a bunda? Nada ainda. E botou uma carinha com a lágrima caindo, né? Olha só que sem noção, gente. Babaca, né, galera? Para não dizer menos, né? Por baixo aí, né? Fazer um tipo de comentário desse, né? Ridículo. E aí a Ana macetou na resposta, gente. Ela falou o seguinte: mas a bunda dá para crescer, né? O pinto que é difícil, meu amigo. Acabou, ó. Macetou, Ana Castela. Arrasou. Deu uma resposta aí, ó, à altura pro tal do seguidor, né? Sem noção, gente. Mas é muitas coisas sem noção, né, gente? E parece, gente, que tá se formando aí um novo casal, gente. Mas um casal improvável que ninguém esperaria, gente. Um casal improvável, mas improvável, né? Que eu tô assim, gag de la gag, né? Com esse casal aí que se formou, que estaria se formando, né? Aí, agora, nesses últimos tempos. Trata-se de Carol Lecker e Luiz Otávio Mesquita, o Mesquitinha. Mesquita Júnior. Isso mesmo. E da Fazenda, os dois que participaram da Fazenda, lembra? Que o Mesquitinha estava com a Duda até pouco tempo. Conheceu lá na Fazenda a Duda, né? E estava até pouco tempo com a Duda. Agora está solteiro, ou estava solteiro, porque, ao que tudo indica, ele e Carol estão, ó, de casinho, gente. Babado, 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 babado. Porque para quem não acompanhou a Fazenda, né, os dois não se bicavam lá no jogo, entendeu? Eles eram rivais, eles participavam de grupos opostos. Então, os dois não se davam bem e inclusive, protagonizaram algumas tretas, os dois, né, algumas discussões lá. E agora, né, pelo visto, as rugas são águas passadas, né? As rugas estão da Fazenda, ficaram na Fazenda mesmo, porque os dois estariam aí juntos. Quem fez o flagra foi a Fábia Oliveira, gente. No fim de semana, ela postou um vídeo no qual os dois são flagrados juntos em uma praia, da praia de Copacabana, lá no Rio, tá? Nas imagens, os dois, né, os espiões aí, né, eles aparecem conversando, caminhando juntos, né, conversando e até fazendo uma parada em uma barraca de bebidas.
Não tem vídeo se beijando, não tem vídeo dele se agarrando, nada disso. Mas, segundo a Fábio Oliveira, né, fontes dela aí, né, afirmam que os dois estão juntos. Vale lembrar aí que a Carol, ela separou do empresário holandês Mike Hixen, tá? No começo do ano, em março, tá? E a Duda e o Mesquitinha, né, terminaram em meados de abril. E essa aproximação dos dois, né, inclusive, né, acontece logo depois da Duda, né, via público, compartilhar, né, de uma suposta briga que elas tinham, que ela teve com a Carol, né, numa balada aí, que ela estava numa balada e a Carol também estava, e aí a Carol ficou desafiando a Duda, né, provocando, chegou a segurar no braço da amiga da Duda, que estava com a Duda, falando que, questionando se a Duda queria bater nela, e a Duda disse que a Carol jogou bebida nela, né? E que ela, na pose, não reagiu, não revidou em momento nenhum, né? A Carol veio a público também negar, através da assessoria dela, negou que isso tenha ocorrido, né? Mas ficou aí a história da Duda, o que a Duda falou, com a negativa da Carol, né? E por falar em Duda, gente, a Duda comentou. Quer dizer, né? Isso é o que está dizendo aí a Fábio Oliveira. A Fábio Oliveira está apontando uma mensagem que a Duda teria feito como uma indireta, né, à notícia desse flagra aí entre a Carol Lecker e o Mesquitinha. Porque a Duda, né, foi lá no Twitter e escreveu apenas a frase sempre inocentada. Só isso que ela escreveu. Não comentou, não citou o flagra da Fábia, né, da Carol e do Mesquitinha. Não falou nada, só colocou isso, sempre inocentada. E aí a Fábia já atribuiu, né, essa fala aí, né, esse sempre inocentada, né, a esse fato, né, desse flagra da Carol com o Mesquita juntos. Aí o post da Duda, né, esse post aí que ela fez, ele acabou dividindo opiniões nas redes sociais, né? Muitos seguidores da Duda, né, começaram a especular aí o que seria essa frase, né? Se seria em relação a Carol mesmo, ou se seria de fato a outro fato, né? Porque muita gente também achou que não tinha nada a ver. Enfim, gente, o que vocês acham desse romance aí? E se a Duda falou mesmo, alfinetando lá, mandando em direta para Carol e pro Mesquita ou não? Eu simplesmente não faço ideia se esse sempre inocentado aí, porque é muito vago, sempre inocentado. Eu não sei se esse sempre inocentado de fato foi para Carol e pro Mesquitinha, né? Ou se ela tá falando de outra coisa. Não dá para saber. Não dá para ter certeza, né? Vai ficar aí o questionamento. No último vídeo, gente, vocês lembram que eu comentei aqui sobre a Isadora Cruz? Lá de Coração Acelerado, a novela das 7 da Globo, que estava causando nos bastidores. Vocês lembram, né? Que eu falei que ela estava sendo acusada de estar tendo ataques de estrelismo nos bastidores da novela, né? Isso aí, gente, ó. Só para dar uma recapitulada aqui rápida, né? A Isadora estava sendo acusada disso, né? De ter ataques de estrelismo na Globo, né? Durante as gravações da novela. E que seria o quê? Ela estaria tendo atrasos constantes, né, na hora de chegar das gravações, né? Teve o maior climão no último capítulo da novela, nas gravações do último capítulo da novela, que disse que estava todo mundo lá esperando e ela aparecer. Disse que deixou todo mundo esperando, que teve um atraso
Inclusive, o Felipe Bragança, que faz João Raul, faz o par romântico dela, né? Teria chegado, subido ao palco, pegado o microfone e dito: estamos aqui esperando só a Bonita chegar, né? Inclusive citou a Ana Castela, que estava presente, né, ali para fazer as gravações. Enfim. E aí também teve problema com... Tava tendo problema também com o roteiro, além disso, né? Tava tendo problema com figurino. Tudo isso é o que saiu aí na coluna da Carla Bittencourt, né, na semana passada. Aí a gente replicou isso aqui, tá? E aí agora, gente, o Tomás Aquino, que foi colega da Isadora, né, na novela, o Tomás Aquino, ele faz parte, né, do elenco de Coração Acelerado e ele participou junto com a Isadora da novela, né? O Tomás Aquino, ele comentou sobre essa notícia que saiu, né, essas informações que saíram sobre a Isadora ser uma pedra no sapato, né, nos bastidores ali de Coração Acelerado. E aí ele falou, né? Ele falou para a coluna da Fábio Oliveira. E ele saiu em defesa da Isadora. Segundo ele, né? A intérprete aí da Grado, né? Nunca houve nenhum tipo de problema com ele diretamente. Ele não cita, né, os outros, as outras coisas, né, as outras pessoas. Ele não cita o restante do elenco, né, e da equipe também de produção. Ele não cita. Mas ele fala assim que com ele nunca teve problema nenhum. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo dele falando? Vamos lá, vamos ver. Tomás, não posso deixar de falar, você é do núcleo de Isadora e foi veiculado que Isadora tá dando literalmente trabalho pro núcleo, pra novela de você em questão de atraso, que o elenco tá reclamando. Esclarece um pouquinho você, que faz parte dessa história, o que tá acontecendo? Eu não sei, juro a vocês, eu só amo Isadora é maravilhosa, excelente profissional. Quem teve algum problema, não sei quem foi, deveria estar aqui falando, mas com ela nunca tive problema, então enfim. Isadora, ó, beijo. Então ele saiu aí escorregou, né, que nem sabonete, né? Saiu aí pela tangente seu Tomás Aquino dizendo que a Isadora era maravilhosa, que com ele nunca teve problema nenhum, que quem teve problema que devia estar ali falando, né? Que a Isadora sempre se mostrou um excelente profissional, babou todo o ovo da Isadora, né? Então, segundo aí o Tomás Aquino, não houve, pelo menos com ele, né? Não houve nenhum problema com a Isadora. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Essas foram as nossas fofocas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido bastante. Curtiu? Então deixa seu like, faz o seu trabalho, faz a sua parte, tá? É de graça, não custa nada e ajuda bastante o nosso canal a ser recomendado para mais pessoas, tá? Faz o YouTube aí mandar esse vídeo, ó, para muito mais gente. Então, por favor, deixa o like, tá? Tá certo? E se inscreva no canal também. Se inscrever no canal, vocês ficam sendo avisados, ativando o sininho, tá? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, vocês acabam sendo avisados, notificados toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Tá certo, gente? Tá ok? E eu quero convidar vocês também para serem membros do nosso clubinho. Nós temos um clubinho, gente. Um clubinho de membros aqui no nosso canal, tá? E vocês podem apoiar a partir de R$10, tá? Vocês apoiando o canal, vocês fazem o nosso trabalho continuar de pé, continuar andando, entendeu? Essa é a forma que a gente encontrou aí para poder dar continuidade a esse nosso trabalho, tá? Então, se você gostou do nosso trabalho, se você está acompanhando, se você tá curtindo nossas fofocas, se vocês gostam do jeito de dar as fofocas, tá? E querem ver mais vídeos sobre isso, então, por favor, apoiem o canal. Lá, além de apoiar, vocês têm acesso a conteúdos exclusivos. Só quem é membro do clubinho vai ter direito, tá bom? Tá certo? Então, tá aí, tá? É na Aurelo e no Apoia-se, tá?
apoia.se/vamos fofocar e orelo.cc/vamos fofocar, tá? E os links, tá, para vocês entrarem estão aqui embaixo na descrição, tá? Vocês vão lá, nos primeiros itens da descrição, vocês já vão ver, apoia o canal, aí vocês clicam lá, escolhe o Orelo Apoia-se para poder apoiar e aí pronto, né? É só alegria, é só curtir todas as regalias que nós preparamos para vocês. Tá certo, gente? E siga a gente nas redes sociais também, @vamos fofocar em todas as redes sociais. Tá certo? Tá bom, galera, gente? Então, bom início de semana para vocês, tá bom? Obrigado pela sua participação, por vocês estarem até aqui, até agora comigo. Muito obrigado, tá? E eu quero dizer a vocês que amanhã eu tô de volta com mais fofocas deste mundo pantanoso, famosos, tá bom? Não é fofocas aí do meu artístico, o que aqui tá rolando, tá? As coisas, os babados da internet, tá tudo aqui, gente, tudo aqui. Eu tô de olho e vou contar tudo pra vocês, tá bom? Amanhã eu tô de volta. Um beijo e até amanhã. Tchau, gente. Valeu!